sobre o Vale de Ossos Secos, aqui no capítulo de Ezequiel 37, a palavra poderosa, como Deus falou para Ezequiel, que diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos, e ele me levou de um lado para o outro, e pôde ver que era enorme o número de ossos no vale, e que esses ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: soberano Senhor, o Senhor tu sabes. Então ele me disse: profetizei estes ossos e diga: ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor: esses ossos, farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida, porém tendões em vocês. Farei aparecer carne sobre vocês, e cobrirei com pele, porém um espírito em vocês. Vocês terão vida, então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem que recebia. Enquanto profetizava, houve um barulho e um som. E os ossos se ajuntaram, ossos com ossos. E eles, os vossos ossos, foram cobertos de tendão de carne e depois de pele, mas não havia espírito nele. Em seguida ele me disse: profetizei o espírito, profetizei, filho do homem, e diga: assim diz o soberano, o Senhor: venha desses quatro ventos o espírito que sopre dentro desses mortos, para que viva. Eu profetizei conforme a ordem que recebi, e o espírito entrou nele, e ele recebeu a vida, e se puseram em pé, e era um exército enorme. Olha que palavra poderosa essa aqui. A Bíblia, quando você vai ler a história dos judeus, e aqui nesse ponto que Ezequiel estava cativo na Babilônia, é interessante que quando você vai ler, Ezequiel era contemporâneo de Daniel. A diferença é que um foi levado para o palácio, porque quando você vai ler a história, Daniel fazia parte da corte. Daniel fazia parte dos príncipes, de Judá. E não só isso, quando você vai ler o livro de Daniel, fala que Nabucodonosor manda buscar os mais sábios meninos, cheios da graça e do conhecimento, para trazer mais conhecimento para a Babilônia. E Ezequiel, ele foi exilado com o povão lá na Babilônia. O livro de Ezequiel é muito interessante. Ezequiel, ele tem visões. Deus, ele se manifesta muito a Ezequiel, principalmente em Ezequiel capítulo 1, vai falar das visões que esse profeta teve aqui. Mas Deus, ele levanta Ezequiel para confrontar os judeus que estavam na Babilônia, porque a multidão que estava ali, o pessoal que estava ali, tem esperança que o cativo seria de 5, 6, 10 anos. Mas o profeta Jeremias, usado por Deus, quando você vai ver o livro de Jeremias, capítulo 11, versículo 25, 11, fala que o cativo seria de 70 anos. Mas tinha muito falso profeta ainda no cativo, falando que Deus ia trazer o povo de volta, semeando falsa esperança.
semeando falsa esperança no coração daqueles que estavam ali. E os judeus foi levado ao cativo para não se perder, para que a semente da promessa não se perdesse. Então Deus leva o povo para o cativo para tratar com a tribo de Judá, porque era a tribo de Judá que estava ali, para que não se perdesse. E a situação é essa: quando você começa a ver a situação que estava Judá, levado cativo, o rei do norte já tinha levado para a Síria, e lá se perdeu. E quando você vê todo o contexto, você olha, alguns estavam ali que guardava a profecia, que guardava a palavra do Senhor, que viria o Messias, que viria o Salvador. Eu acho que eles se perguntavam: e agora? Está tudo perdido. Tudo aquilo que a lei falou, tudo aquilo que os profetas falaram, está perdido. Porque nós estamos aqui cativos, e a palavra que Deus te falou não vai se cumprir. Tem situação na nossa vida que nós enfrentamos essas guerras no nosso interior. No nosso interior. E sempre que essas guerras que nós enfrentamos no nosso interior, ela vai refletir no exterior. O Deus que se manifestou a nós e o Deus que nos escolheu. A gente olha para as circunstâncias e para as lutas diárias que nós enfrentamos e nós se perguntamos: será que Deus é conosco? Será que eu tenho um chamado verdadeiramente de Deus? Será que Deus me escolheu mesmo para essa geração, para esse propósito, para esse contexto de vida? Porque eu acordo de manhã, vou trabalhar, depois volto, vou para casa, e depois na quarta-feira, sucessivamente a mesma situação. Mas nós esquecemos que cada setor da sociedade, ou cada lugar que nós vamos, nós somos uma luz para quem está na escuridão. Se você vê aqui, quando você vai ler essa visão que o profeta tem, que ele olha, né? Já pensou, você levado, você está na oração e você é levado a um vale, porque Deus leva ele num vale. E quando leva no vale, ele vê, olha a visão que ele tem, só de caveira, só de ossos. E quando ele é levado, ele não entende. A princípio ele não entende o que significava aquele vale que ele estava diante dele. Situação que nós enfrentamos todos os dias. Nós enfrentamos esse vale. O vale simboliza sonhos mortos. Não é verdade? Sonhos mortos. Porque o tempo está passando e você começa no caminho cheio de esperança, cheio de expectativa, numa convicção. É igual ao Abacuque, ele fala lá, Abacuque capítulo 3, versículo 2, aquela palavra de Abacuque é poderosa. Ele fala assim: aviva, Senhor, aviva no meio dos anos, a notifica, aviva. O impacto é tão grande que nós enfrentamos. Por isso que Paulo falou que ele tinha luta no seu interior, no seu exterior. A luta é grande. Vem confusão na mente. Davi, ele declarava que ele doía os ossos. Paulo declarava que se tinha dor de parto. São essas dores do nosso interior que nós enfrentamos. Muitas vezes de frustrações. Outro dia eu me peguei falando: poxa, eu poderia ser um advogado.
por que não deu ouvido aqui? A minha mãe. Eu poderia ser um empresário. Porque na caminhada que você vai enfrentando esses gigantes, esses vales, e você vai começando a se questionar, humanamente falando, se a decisão foi correta de permanecer nesse lugar. Ezequiel aqui, ele estava cativo. Como eu e você, Ezequiel também tinha sonhos. Igual muitos que estavam lá, com esperança que ia sair, tinha sonhos. Agora ele depara que eles estão tudo exilado, num país que não falava a mesma língua, e restrito da liberdade e de toda a situação que ele estava enfrentando. Aí, quando você olha para trás, ele vê a sua nação destruída, famílias divididas, primos mortos, tios mortos. Essa era a situação que estava na volta dele. Sonho destruído, família dividida. Mas Deus, ele tinha ainda uma palavra de esperança. Porque a fé dele estava em frangalho, né? A gente começa a se perguntar, poxa, o nosso Deus é tão poderoso, que Deus ele tem poder de mudar em milésimas as situações. Mas Deus permite situação para nós, eu e você amadurecer. Tem situação que você já tentou de todas as formas, com as suas mãos. Mas todas as vezes que você tentou com suas mãos, só arruinou. Na hora que você achou que ia resolver, só piorou. Quantas vezes eu, Sandro Roque, tentei ajudar Deus, só piorou. Porque nós temos que esperar nele. Pastor, os meus sonhos estão mortos. A minha família está dividida. A minha fé está em frangalhos. E o meu ministério eu joguei fora. Olha a situação. Situação que você enfrenta diariamente. Mas a palavra que Deus falou para o profeta foi essa aqui. Ele falou que aí a mão do Senhor estava sobre mim, pois o seu Espírito, e ele me levou ao vale de ossos. Deus levou ele num vale. E ele mostrou a situação que estava a nação. Olha a situação da nossa vida. Você começa a imaginar como está a nossa vida? Será que é só isso que Deus tem para nós? Será? É só isso que Deus tem para nós? Só isso? Levantar de manhã, ir trabalhar, chega em casa cansadinho, vai fazer as coisas. Só isso que Deus tem? Você sabe que é terrível? Que nós aceitamos essa situação. Aceitamos. Acostumamos com essa situação. Ezequiel estava cativo aqui, mas Deus colocou ele lá para ser uma voz profética naquele lugar. Porque muitos achavam que ia sair, outros perdeu a fé, outros estavam destruídos, e Deus colocou ele ali para trazer esperança aonde não havia esperança, trazer a fé de novo, reconstruir a fé daquele povo, trazer a família de volta para Cristo, trazer aquele povo que se enganou com os falsos profetas, trazer de volta, que
trazer, ou seja, trazer o olhar daquela multidão a Deus. Por mais que eles estivessem no cativo, Deus ainda tinha algo na vida deles. Olha o que ele disse aqui: e ele me levou de um lado para outro. E ele me levou de um lado para outro. Deus começou a andar com ele dentro do vale. E ele falou que o vale era enorme. Olha a situação que nós passamos, que nós enfrentamos. Deus nos leva para cá, nos leva para lá. E lá dentro do nosso interior, Deus mostra, a gente entende, mas nós resistimos. Deus não leva, é aqui que você tem que melhorar, é aqui que você tem que fazer, é dessa forma que você tem que fazer. É todo dia o Espírito Santo fica nos instruindo e nós resistimos. Ele nos leva assim: olha, é assim, não faz assim. É igual o Paulo, ele declara, né? Aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Aquilo que eu não quero fazer, eu faço. A Bíblia diz que ele levou ele de um lado para o outro, para assim: observa. Observa esse vale. É algo que você tem que observar a tua vida, ver a sua vida, ver os seus frutos. Eu me questiono, eu falo: Sandro Roque, você está salvo? Eu falo: Sandro Roque, você precisa refrear mais a língua. Eu falo: Sandro Roque, você precisa se policiar. Lá no trabalho tem um sinuca que ele joga lá, que a empresa levou aquela mesa de ping-pong. Ele deu baralho para os meninos, porque quando na hora do intervalo você pode jogar. E tem o Davi lá, Davi, pensa um menino elétrico. Estou lá deitado, descansando, ele vem: vamos lá, pastor, jogar uma? Eu falei: não posso me ensinar. Mas é só uma. Eu falei: não vou. Ele vai, ele dá uma volta, ele volta de novo, fica lá no meu pé de novo: vamos lá, jogar uma, pastor. Ele e o outro, todos os dias, Sueli, todos os dias, aquele menino. Todos os dias. E ele grita: ô besta! Onde você está? Hoje eu me escondi dele hoje. Ele gritando e me ligando: onde você está, pastor? Situação que você vai enfrentar diariamente. Assim está Ezequiel nesse vale, e Deus mostrando a situação do vale. E nós vamos ver aqui que esse vale era o povo. Aí ele vem aqui e fala aqui, ó: e ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão viver? Olha que pergunta. Porque quando você vai ler esse texto aqui, ele é simbólico e ele é figurado. Simbólico, os ossos. Figurado, porque aqui era Israel. Estava falando de figura, né? Que era Israel. E ele mostrando para o profeta que ainda havia esperança ainda. Ainda tinha esperança. Porque olhando para o vale, humanamente falando, acabou. Porque ossos é símbolo que acabou. Não tem mais jeito. Ele mostrando que humanamente era impossível algo acontecer. Humanamente. Humanamente. É igual você olha situações e você: poxa, não dá. Não tem jeito. Não tem jeito. Porque a fé dele estava em frangalho. A fé dele estava destruída. E os seus sonhos estavam mortos. E a sua família estava dividida. E agora?
Por isso que Deus agora estava mostrando para o profeta, falando para o profeta, fala assim: você vai ver o que eu vou fazer. Porque a nossa esperança tem que estar no soberano. A minha e a sua esperança tem que estar em Deus, nele. Deus que não mudou, ele permanece o mesmo. Somos nós que temos seguido Deus de longe. Quanto mais eu e você estiver longe, a fé vai estar fraca. Qualquer coisa vai nos atingir. Qualquer seta vai desmotivar você. E quando eu estou longe de Deus, eu começo a olhar para a circunstância, olhar carnalmente falando. Um dia eu profetizei aqui, profetizei há muitos anos atrás: Senhor, nem que eu fique com 6, eu não abro mão. Conta aí. Deus, a nossa esperança, ela não tem que estar na sua sabedoria e no seu poder. Eu já vi empresário lá em São Paulo, Alphaville, ele montar uma igreja, a coisa mais linda, e a igreja não ir, porque não era propósito de Deus. E já vi lugares pequenos, situação difícil financeira, e permanecer até hoje. Igual a igreja que a Tânia ia quando tinha 6 anos, até hoje está lá. Então ele vai e mostra a situação que estava o povo. E levou o vale. E andou com ele. E a pergunta foi: pode viver? O cara foi muito humilde, né, o profeta. Olha a resposta dele aqui. E quando Deus pergunta para ele, ele responde assim: Senhor, o Senhor sabe. Tu sabes, Senhor. Tu sabes, Senhor. Aí Deus responde: então ele me disse: profetizei a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Ouça a palavra do Senhor. Você sabe, eu estava meditando a palavra do Senhor, a importância da palavra, do verbo. Tudo que, quando você vai ler o livro do Gênesis, Deus, ele começa assim: e Deus criou os céus e a terra. Como foi que Deus criou o céu e a terra? E Deus começou a dizer assim: e haja. O poder da palavra, o poder que a palavra tem para amaldiçoar, para abençoar, para curar, para levantar. A palavra tem poder de levantar. A semana passada esse menino tomou uma crise que ele falou assim: pastor, eu vou matar. Hoje eu mato. Você não vai matar ninguém, rapaz. Hoje eu mato. Hoje eu vou sair, se eu catar, pastor, eu mato. Eu vou matar lá. Você não vai matar ninguém. Ele ficou o dia inteiro e liga daqui, liga para lá. O pai me ligou, a mãe me ligou. Pastor, pelo amor de Deus, o que saía da boca dele era só: eu vou matar. Eu falava: você não vai matar. Eu vou. Você não vai. Eu vou pegar, eu vou arrebentar. Pastor, eu vou acabar. Palavra tem poder. Quando Deus fala para você, então profetiza. Fale a palavra. Eu lembro quando se fala na palavra que o centurião, lá em Mateus capítulo 8, ele vai até Jesus e fala assim: olha, o meu criado está muito enfermo, mas não precisa você sair daqui não, diz só uma palavra, que o meu servo vai ficar sarado, porque eu também sou homem de autoridade. Olha só, eu sou um homem de autoridade.
Ele reconhecia a autoridade de Jesus. Ele reconhecia que Jesus era Deus. Ele vai dizer: olha, eu sou uma de autoridade. Eu falo para que ele vai, ele vai. Eu falo para que ele vem, ele vem. Ele estava dizendo assim: eu reconheço a sua autoridade. Eu sei. Se você falar, o meu servo sarará. Eu conheço. Eu sei. O poder da palavra. Por isso que nós temos que se policiar a palavra que sai da nossa boca. O seu filho é bênção. A sua casa é bênção. O seu trabalho é bênção. Porque foi Deus que gerou. E ele falou que profetiza então. Dizem esses ossos a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos: farei o Espírito entrar em vocês, e vocês terão vida, e porém tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, escobrirei com pele, porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. Amado, sabe que isso aqui é tremendo? Você prestou atenção? E vocês tereis vida. Deus, Ele é vida. Jesus falou para Marta: Marta, quem crê em mim, ainda que esteja morto, tu viverás. Ele é vida. A palavra que nós ouvimos, a palavra que nós praticamos, nos dá vida para que nós possamos andar, para que nós possamos superar as lutas, situações que nós enfrentamos diariamente para desistir, para parar. Rogério, você está entendendo? Situações essas que nós enfrentamos, mas Deus, Ele é poderoso, infinitamente mais para fazer. Você sabe que é o tremendo? Que essa autoridade que Deus nos deu, essa autoridade para que nós possamos abençoar o lar. Na hora que você vai orar para o seu filho, na hora que você vai orar para aquilo que o Senhor entregou nas tuas mãos, que Ele determinou para que nós possamos fazer, aquilo que Ele reservou para que nós possamos ser. Então profetize. Profetize. Aí ele vem aqui, ó. Então ele me diz: profetizei a esses ossos e diga: ossos, ouça a palavra do Senhor. E sabe o interessante? Eu não sei se você tem o hábito de orar para os seus filhos. Eu lembro que tem uma esposa de um pastor que sempre, que ele estava dormindo, ele ia lá, ela colocava a mão sobre a cabeça dele. Ele viajava muito e ali ela orava. Para que Deus abençoasse o seu ministério, para que Deus guardasse a vida dele, para que Deus guardasse das viagens, guardasse, desse livramento a ele. A gente tem que criar esse hábito de nós profetizarmos sobre a vida dos nossos filhos. Profetizar que os nossos filhos é bênção. A Bíblia fala sobre isso, quando Jó ele ia orar, e quando Jó ia sacrificar, ele sacrificava para os filhos. E ele dizia: porventura os meus filhos não pecaram? E ali Jó ele orava e profetizava para os seus filhos. Ore para os seus filhos. Pastor, ore. Abençoe. Abençoe o seu lar, abençoe a tua casa. A sua casa pode estar devastada. Quando eu falo casa, no seu interior, pode estar devastado. Um sentimento destruído. Outro dia eu falei assim para a pastora: eu estou tão cansado.
Naquele dia eu estava me sentindo assim, sabe, lesado, esgotado. Esgotado e lesado. Porque quando você começa a olhar para a situação e olhar para esse gigante que parece que nunca para vir de gigante, nunca para vir, né? Toda hora porrada. Toda hora porrada, e você vence um, vem outro, você vence, vem um, você vence, vem um, você vence. E você vai, e tem hora que o sentimento que vem é de esgotamento. Que você olha assim, você, meu Deus, de novo. Aí você fala de novo. É como fosse essa guerra que nós enfrentamos, como fosse infinita, né? Essa guerra tenta minar, tirar você do foco, tirar você, sabe, do propósito, atingir tua fé, atingir melhor o seu relacionamento com Deus, para você não acreditar em Deus, para você não acreditar nas promessas dele. Olha a situação desse povo, amado. Olha a situação que está esse povo aqui. E Deus mostrou essa situação para o profeta, para ele entender que todo o poder, glória, que todo o controle estava na mão de Deus. Por isso que ele falou: profetize. Profetize. Ou seja, ele está falando de ação, está falando aqui de perseverança. Profetize que vai acontecer. Manda os nossos se juntar. Ele está falando de algo impossível. Falando de algo aqui que não tinha, humanamente, não tinha sentido algum. Mas ele falou assim: profetize. Quando o nosso olhar está em Deus, quando o nosso foco está naquilo que Deus, Ele falou lá atrás. Ele falou através da palavra, através de profeta, o que Ele ia fazer de você, o que ia acontecer. Situações da minha vida que tudo aquilo que Deus falou cumpriu, está cumprindo até hoje. Até hoje Deus tem feito. Igual eu falei para a pastora, né? Eu falei: eu estou naquele lugar. Quem sabe não foi para discipular aqueles dois perturbados? Todo dia eu prego para aqueles dois. Todos os dias eu falo para o 4, né? Hoje eu falei de manhã para o Rafael, para o Ezequiel. 2 desviados. Aí depois chega mais os 2 perturbados. Todo dia Jesus, Bíblia, Jesus. Tem o Ricardo lá, o pedreiro, eu falo para ele. Tem o Moacir também. Lá a igreja, toda a igreja lá. Falando no vale de Ossos Secos. Porque são pessoas que não têm essa visão de céu, não têm visão de Deus. O que sai da boca dele é só palavrão, só gíria, é só rap. Vive aquele momento, vive aquela vida. Isso é a vida deles. Sem expectativa nenhuma de milagre de Deus. Nem sabe quem é Deus. Mas todos os dias eu estou profetizando naquele vale lá. Jesus te ama. Jesus chamou você. Deus abriu a porta para você. É Deus que está conduzindo a tua vida. Olha que livramento Deus para você. Essa é a situação que ele estava aqui. E Deus falou assim: profetiza. O poder é dele. É dele para ele. Aqui no versículo 7. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E ele profetizou. Por que eu não posso profetizar? Está aqui. Eu lembro que o Daniel, ele tem um livro, Segundo a Oração. Esse livro ensinava, ele usava
versículo da Bíblia para você orar e pedir ao Senhor. Como num provérbio, né? Provérbio e Eclesiastes. Ensinando como ter relacionamento com Deus e falar com Deus. Então profetiza. E eu profetizei. E eu ouvi barulho no vale. E sabe o que nós vamos aprender aqui? Nós temos que se levantar com toda a fé, com toda a força. Olha quando Davi chegou para enfrentar, ou seja, Davi não foi enfrentar o gigante, Davi foi levar mantimento, mas quando ele o viu, ele se levantou. E alguém dizia para ele: cala a boca, vai cuidar daquelas poucas ovelhas que está lá. E ele falou assim: não é para estar indignado, não. Igual Samar se levantou. Se levantou. Eu lembro quando nós começamos a igreja. Não tinha fiador, não tinha como alugar. E eu falei assim: não, pastor, vai lá, eu afio. Fui lá, falei com o dono do salão, ele concordou. E ali começou. Com esperança, com fé. E a fé era todo dia. Dificuldade, não tinha nada. Não tinha microfone, não tinha nada. Mas na fé, Deus vai dar. Deus vai dar. Aí chegou uma galera de adolescente. Eu falei assim: vou comprar uma bateria para esses meninos. Não tinha nada, não tinha dinheiro para comprar. Peguei o cheque da pastora, dei para o cara e agora? Agora correr atrás, né? E todo mês Deus honrava. A gente se levantava. Porque a nossa fé estava em Deus. É tão tremendo, Rogério, que era o vale, mas nós esperávamos que naquele vale ia se levantar. Essa era a expectativa. Não ficava olhando. E ali a semente foi fluindo. E a semente foi lançada. E a semente foi 30, 60 e 100. Porque a nossa fé não estava nas circunstâncias. Não estava nas coisas, mas estava no Criador. Um lugar onde só tinha drogado. Um lugar onde só tinha bêbado. Um lugar onde só tinha louco. Foi lá que Deus começou a salvar os loucos, os drogados. Porque alguém estava profetizando. Alguém estava falando. Alguém estava dizendo. Essa palavra é para mim e para você, para nós refletirmos que opera em nós é Deus. E Deus está dizendo assim: sou ele, profetizei. Porque outra hora eu não conhecia, outra hora eu estava longe. E agora Deus me escolheu, Deus me levantou, e que habita em mim é o Espírito de vida. Então quando eu venho com toda a força, com toda a fé, com toda a expectativa que Deus ele vai falar comigo. E eu vim prestar o meu culto a Ele. Com toda a fé, com toda a ciência. Por isso que Deus perguntou. Porque quando Deus leva ele, que ele depara com a situação, Deus estava tratando com ele. Falei: e agora? Tá vendo se vai lá e aí? Ele falou: então, vamos lá. Então profetiza. Deus está esperando você profetizar. Pastor, Deus está esperando você se levantar como antes. Na fé. Na alegria. Você sabe quando você fica em casa lá? Né? Igual eu fiquei muitas vezes ensaiando, né? Eu ia pregar e ficava lá. Pregando para as cadeiras. Pregando lá para o varal da vida. Eu vivia na expectativa. Poxa, alguém vai me ligar, eu vou pregar. Alguém vai me ligar e eu vou sair para anunciar o Evangelho, para falar do Evangelho. Pregava no ônibus. Pregava na rua. Pregava na esquina. Eu lembro que eu trabalhava na Vila Mariana. Esse dia choveu. E quando chovia, eu saía às 5 horas do trabalho, chegava em casa às 10 horas da noite.
o trânsito parava. E nesse dia choveu tanto que parou o trânsito. Eu vim pregando dentro desse ônibus. E tem um rapaz que ele ficou nervoso comigo e falou assim: eu vou bater em você. Eu falei: meu Deus, hoje eu apanho. Eu falei assim: olha, foi na sexta-feira, você saiu para balada e o cara meteu a arma na tua cara. Você não morreu porque alguém interviu. Mentira! E foi aquela confusão, a mulher entrou no meio. Sueli, foi passando as horas, o pessoal foi descendo e foi chegando o bairro, ficou só eu e esse cara. Ele morava no mesmo bairro que eu. Ficou só nós dois dentro do ônibus. Ele veio até a mim e falou assim: me desculpa, aconteceu tudo isso na sexta-feira. O cara pegou a arma, jogou na minha cara. Eu não morri porque alguém interveio. Nós temos que trazer, nós temos que profetizar, viver esse evangelho, viver essa palavra, ser útil a Deus. Deus tem um propósito na tua vida. Deus escolheu você para esse momento, para agora. Amém? Vamos orar então? Em nome de Jesus. Aleluia. Interessante, Rogério. Deus me dá uma visão. Você sabe aquela capa de juiz? Uma capa igual de juiz, sabe? Misericórdia. Levanta, vamos orar.